Olá, meu nome é Cristiano Colombo. Eu saúdo então neste momento todos os alunos aqui da Escola Verbo Jurídico e também todos aqueles que participaram com a gente através do EAD e ainda todos os interessados então no exame, aqueles que neste último fim de semana participaram do exame de ordem. Nós aqui neste momento vamos comentar então esta segunda fase de direito tributário. Gostaria de dizer para vocês da nossa alegria mesmo aqui, os professores da Verbo, de efetivamente mais uma vez ter trabalhado em sala de aula, em aula específica, exatamente o recurso que caiu na prova nesse exame de ordem. Importante salientar que eu me lembro durante as aulas que nós estávamos então conversando, em que disse a vocês que a tradição do exame de ordem da segunda fase era efetivamente pedir uma peça, ou seja, querer que o aluno fizesse uma peça processual, ou seja, um mandado de segurança, os embargos, essa era a tradição que até então se implementava. Mas eu disse para vocês que nós aqui da Verbo, para que pudéssemos descansar, estarmos tranquilos com vocês no dia da prova, não descuidaríamos dos recursos. E efetivamente, nós dedicamos uma aula para estudar o agravo de instrumento, a apelação e ainda, me lembro bem que esquadrinhamos os pedidos de ação rescisória, uma forma exatamente de cautela, né, de não sermos surpreendidos. E efetivamente não fomos surpreendidos aqueles que estiveram aqui com a gente. Vejam que me lembro também que em sala de aula referi e tivemos uma aula específica sobre exceção de pré-executividade. Então aqui na Verbo tratamos da exceção de pré-executividade e tratamos também do agravo de instrumento, diferenciando quando esse agravo de instrumento deveria ser retido e quando deveria ser de instrumento, em face da legislação que ora se aplica, né? E mais, falamos para vocês então, e eu falei em sala de aula aqui com vocês, exatamente da seguinte situação. Se há exceção de pré-executividade, quando da apresentação da exceção de pré-executividade, esta exceção de pré-executividade fosse rejeitada, não acolhida ou não conhecida, o recurso cabível, ou seja, a decisão desafiava agravo de instrumento. E foi exatamente isso que caiu nesta última prova. Lembro a vocês também que nós comentamos, e vejo que, se nós formos analisar, muita gente alegou aí, talvez fosse apelação e tal, mas eu me lembro que na aula eu enfatizei que quando nós tivéssemos uma decisão em uma exceção de pré-executividade e que ela não fosse conhecida, fosse rejeitada, ou não acolhida, ela se tratava de uma decisão interlocutória. E aí não há dúvida, cabe agravo de instrumento. Vejam, então o agravo de instrumento, como nós estamos aqui a falar, que era a peça então cabível. Bom, a apelação. Será que cabe apelação quando se apresenta uma exceção de pré-executividade? Em um caso, quando a exceção de pré-executividade extingue a execução. E aí sim, falei em aula que o Estado, o município, a União poderia apresentar a apelação. Mas da decisão que rejeita, não acolhe a exceção de pré-executividade, tranquilo, nossos alunos aqui sabiam que se tratava de agravo de instrumento. Inclusive, nós estudamos em sala de aula a súmula 393 do STJ, que diz e trata sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Falamos sobre o direito de petição, tudo isso foi tratado. Falamos sobre a divisão, os pontos que nós como deveríamos dividir a peça de agravo de instrumento. Tudo isso foi, os pedidos, tudo isso foi trazido no nosso material que foi alcançado em sala de aula. Então vejam, aqui na Verbo tratamos do agravo de instrumento e esta era a peça. Com que subsídio? Com a súmula 393 do STJ, também um direito de petição e, claro, a jurisprudência que acolhe de forma pacífica o cabimento de exceção de pré-executividade. Então isso que nós estamos aqui, isso que nós estamos trazendo para vocês desta peça prático-profissional. As questões, analisando de modo global, elas tiveram um nível de exigência
que entendemos em relação às outras provas de médio a alto. Médio a alto. Mais próximo do médio. Por quê? A questão número 1, nós tivemos uma aula aqui sobre repetição de indébito e falamos do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Esse 166, ele foi referido por nós aqui, que se tratava do direito de repetição. Nós tínhamos que fazer, então, exatamente uma ligação do 165, do 166 e da súmula 546. Isso tudo a gente acabou referindo em sala de aula, que dava o direito, então, à restituição, desde que comprovado ou que assumiu o encargo, né, ou que estava autorizado, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Então, vejam que a pergunta, esclarece se é possível a repetição, era, né, desde que, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional, na condição aqui de contribuinte de direito, pudesse comprovar aqui ou a autorização ou que assumiu o encargo. Então, esta era a questão de número 1. A questão 2, nós tratamos em sala de aula também, porque nós estudamos o capítulo da imunidade aqui. Inclusive, me lembro em sala de aula, dizendo aos colegas, né, que nos termos do edital apontassem lá o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, lá na ordem econômica, falei para vocês, né, porque na última prova, inclusive eu fiz referência à última prova da ordem que havia caído sobre a empresa de Correios e Telégrafos, né, em que havia sim a mesma discussão aqui. E a pergunta, quais os fundamentos possíveis para a cobrança, efetivada pelo município? Ora, a Constituição diz que sociedade de economia mista e empresa pública, né, não teria essa extensão, claro, né, da imunidade. Inclusive nós falamos em sala de aula que os Correios, a Infraero, haviam conseguido, por quê? Porque na verdade tem um monopólio, tratam com situações essenciais, né, serviços essenciais do Estado. Então vejam, na linha A nós tínhamos que fundamentar no 150 parágrafo 3º da Constituição Federal e 173 parágrafo 2º da Constituição Federal. Então esses eram os fundamentos, né, possíveis para a cobrança efetivada pelo município. Por quê? Porque eles argumentariam que não se trata, veja, não se trata de extensão à imunidade, né, recíproca, porque se trataria de uma sociedade de economia mista, nos termos 173 parágrafo 2º da Constituição Federal. Já, o que poderia alegar a companhia na defesa do seu interesse em não pagar o imposto? Poderia alegar que se trata de uma atividade essencial ao Estado, um monopólio, que não haveria, desse sentido, concorrência e que, portanto, não precisaria pagar o imposto, pois estaria albergada pela imunidade nos termos do artigo 156A da Constituição Federal, a imunidade recíproca. Então, questão 2, uma questão que trabalhou com a imunidade, matéria que foi objeto aqui do nosso estudo em sala de aula. A questão 3 também falava da lei complementar. Eu lembro a vocês que quando nós estávamos estudando, eu comentei com vocês que cada imposto nós devíamos fazer o que nós chamamos de mapeamento constitucional. Lembram disso? Falei a vocês que o 155, quando a gente fala de ICMS, o que a gente lembra? Do 155. E nós temos que fazer ir lá no 155 e olhar com calma cada um daqueles passos. Se vocês, lembrando do ICMS, vou ler o 155, a leitura, a literalidade do ICMS, daquele artigo 155, diria que base de cálculo de ICMS tem que ser por lei complementar. Estava no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha I da Constituição Federal. Estava escrita na Constituição Federal, literalidade da Constituição Federal. Lembra na sala de aula? Falei a vocês, deveriam buscar, sempre que você está diante de um imposto, se esse imposto é federal, se esse imposto é estadual, se imposto é municipal, federal 153, municipal 156 e estadual, que era o caso, 155, deveriam fazer uma leitura tranquila desse dispositivo para verificar se não havia um detalhe ali. E realmente, o detalhe estava no 155, que nós estudamos em sala de aula, né? Então, nesse caso, a nota
nesse caso, a notícia divulgada está correta? Não está correta, né? Por quê? Não, vamos ver aqui. A lei estadual publicada no dia 12/5 estabeleceu, entre outras providências, novo critério de apuração, no sentido que o valor correspondente aos descontos condicionais, operações mercantis, devem ser integrados à respectiva base de cálculo. À vista disso, alguns jornais noticiaram que aludido à lei seria inconstitucional, visto que a lei ordinária não poderia tratar da base de cálculo. Então, será que essa notícia está correta? Essa notícia está correta, como eu falei para vocês, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha I, que vai dizer efetivamente, que vai tratar efetivamente acerca, né, deste ponto. E a questão 4, nossa, a questão 4, estudamos em sala de aula quando estudamos taxa. Fizemos aqui um dedicado estudo sobre as espécies tributárias e nós estudamos que quando a gente fala de taxa, o que a gente fala? Primeiro nós temos que ter retributividade, referibilidade, né? A taxa é um tributo vinculado, né? E vejam que aqui está dizendo que pessoas pagavam taxa, né, em bairros que se encontravam desprovidos de serviço de iluminação pública. Neste caso, tal exação fiscal se compatibiliza com o ordenamento jurídico tributário em vigor. Gente, olha só, iluminação pública não é taxa que cabe. Por quê? Estudamos nós que taxa é só para serviço público específico e divisível. Então, portanto, em razão disso, o fato gerador, qual seja a instalação de rede elétrica pública, não poderia ser própria a cobrança de taxa. Bastava ir por onde? Gente, estudamos em sala de aula. Fala de taxa, vai por onde? 145, inciso 2 da Constituição Federal, 77 do Código Tributário Nacional, encontraria exatamente isso, que a taxa ela é vinculada, portanto, tem que ter uma referibilidade, e mais da análise alentada do artigo 145.2, se chegaria à conclusão que o serviço público específico e divisível que pode ser cobrada taxa. Nesse caso, não é, né, já que se fala em rede, aqui, serviço de iluminação pública. Lembrando a vocês que há sim, né, uma espécie tributária que é possível cobrar para iluminação pública, que é a contribuição de iluminação pública, a CIP. Então, eu falei em sala de aula, não dá para confundir taxa com contribuição, são coisas diferentes. Logo, nesse caso, né, olhando, analisando, será que poderia, será que está certo, se compatibiliza com o ordenamento? Não se compatibiliza, exatamente por exigir que o serviço seja específico e divisível, né? Que não é o caso de um serviço de iluminação pública. Dessa forma, gente, essas foram as nossas contribuições. Então vejam que quanto à peça prática profissional, o agravo de instrumento, quanto à questão 1, artigo 166 do CTN e artigo 165, inciso 1, a possibilidade de restituição se dará quando houver autorização ou quando provar ter assumido encargo. A questão 2, uma questão sobre imunidade, né? Lembrando que de forma inédita a OAB cobrou os dois lados, quais as argumentações dos dois advogados, bastante interessante essa questão, tanto o advogado do município, que deveria alegar para a cobrança que a companhia era uma sociedade de economia mista, portanto devia pagar, não estava abrigada pela imunidade, como também por parte do advogado da companhia, que deveria alegar imunidade recíproca, estendendo, claro, por ter um monopólio. Na questão 3, bastante interessante também, a literalidade da Constituição Federal, né? Estudamos aqui, então, que para que haja uma modificação de base de cálculo, necessário se faz uma lei complementar, né? E lembrando que aqui a notícia, portanto, né, ela estava adequada, porque feriria o princípio da legalidade, né, da hierarquia das normas, né, e ainda o 146.3A da Constituição Federal, né, já que não se poderia assim legislar. E a questão 4, uma questão tranquila quanto dissertar sobre uma espécie tributária que é a taxa, que foi aqui vista em aula. Gente, gostaria assim, então, finalizando a nossa apresentação aqui sobre esta prova, dizer que entendemos
que para esta prova efetivamente não existem recursos em face da clareza com que a prova se apresentou. Gostaríamos de dizer também e desejar àqueles alunos, né, que obtiveram êxito, que sejam muito felizes nessa profissão da advocacia, que é uma profissão que realiza bastante os profissionais. De igual forma, né, aqueles que estão assistindo este vídeo para conhecer um pouco mais da nossa escola, ou ainda aqueles que infelizmente não obtiveram êxito, nós estamos aqui de portas abertas para recebê-los, né, e para auxiliá-los. Lembro a vocês que aqui no direito tributário nós procuramos, primeiro, analisar peças, segundo, sem descuidar das questões prático-teóricas. Vejam essa prova ela foi feita de que forma? Uma questão prática, uma peça e questões teóricas. Então o aluno aqui, ele aborda também questões que envolvam a confecção de peças, como também questões teóricas sobre os temas. E nessa vez, mais uma vez, né, nestes anos que nós vemos aqui desenvolvendo esta OAB segunda fase tributária, nós não deixamos de contemplar a peça que a banca então veio a perguntar nas nossas aulas. Agradeço a todos, sucesso e nos vemos então nos nossos próximos programas, nos nossos próximos cursos aqui na OAB. Obrigado.